Olá a todos do nono ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, Varrendo a Corrupção. Jânio Quadros chegou ao poder. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Vimos que foi um governo muito associado à modernização, muito associado a coisas novas que estavam acontecendo no mundo e principalmente no nosso país. Bom, Juscelino Kubitschek também ele é chamado assim de presidente Bossa Nova, então teve todo esse ar e entusiasmo para que o nosso Brasil se desenvolvesse. Tanto é que o governo JK fez assim um plano de metas, foi um plano que trazia assim o desenvolvimento, buscava trazer esse desenvolvimento para o país, investindo em alimentação, transportes, energia, educação, na indústria de base, ou seja, a indústria de base é uma indústria importantíssima que através dela as outras indústrias assim são privilegiadas. Por exemplo, a indústria de base faz cimento, aço, ferro, etc. Então, tudo isso é muito importante para um país. E Juscelino Kubitschek tinha assim a meta resumo dele, que era a construção de Brasília, a mudança da capital federal. Bom, essa ideia de mudança da capital federal já existia desde o século XIX. Então, se tinha o objetivo de fazer a integração, a união assim dos estados brasileiros através dessa capital bem no centro do Brasil. Como eu chamei a atenção na aula passada, algumas pessoas falam que isso aí foi uma estratégia para levar a política para distante das pessoas, porque com isso eles poderiam roubar à vontade, porque com isso os políticos poderiam fazer o que bem eles quiserem. Bom, vimos que esse é um pensamento muito raso e um pensamento que não tem fundamento, já que o ponto principal dessa construção de Brasília era fazer a integração entre os territórios brasileiros. Porém, nessa construção existiram coisas assim negativas, desde a exploração do trabalho, a exploração dos candangos, dos trabalhadores, como também obras que foram assim superfaturadas. Enfim, falarei mais sobre isso à frente. Bom, outra questão também fundamental foi esse investimento que JK fez na indústria. Tanto é que houve construção assim de carros no nosso país. O mais célebre e famoso foi o Fusca. E tudo isso, toda essa modernidade era assim transmitida na TV. A TV Tupi foi criada, vimos também, e servia para instigar assim o consumo das populações, o consumo do povo brasileiro como um todo. Além disso, vimos também que o ponto principal para a JK era fazer com que o capital externo fosse aberto, e assim ele o fez, diferentemente daquilo que Getúlio Vargas fazia no seu tempo de governo. Ele privilegiava tudo de dentro do país. JK não, já teve essa abertura muito grande com os Estados Unidos e também com outros países, através de empréstimos e através mesmo de tudo aquilo que esses países poderiam fazer aqui no nosso país. Tanto é que muitas multinacionais foram criadas, ou melhor, foram colocadas aqui no nosso país. Então, JK teve essa relação econômica com os Estados Unidos, com o Japão, com a Europa e etc. Bom, esse período que estamos estudando é o período que pega de 1946 até 1964. É o período democrático do Brasil, onde tivemos governos populistas. Em maior ou menor escala, tivemos presidentes que agiam buscando atingir principalmente as massas, para se ter o apoio das massas, dos trabalhadores, da maioria da sociedade. Então, Juscelino Kubitschek foi esse populista, porém antes mesmo temos Dutra, que foi em menor escala, mas foi, Getúlio Vargas, no seu segundo governo, JK e agora também Jânio Quadros. Tanto é que Jânio Quadros ele tinha assim como símbolo a vassoura, dizendo que varreria a corrupção do Brasil, já que inicialmente o governo JK trouxe sim um crescimento econômico, porém
houve uma dívida externa muito grande com os empréstimos que o Brasil pegava de outros países, como também o país mergulhou em uma inflação muito grande. Então, o Brasil estava devendo externamente os empréstimos feitos de outros países e internamente uma inflação. Logicamente, Jânio Quadros ele se aproveitou disso e começou a usar isso em seus discursos presidenciais, até mesmo antes, nas campanhas, dizendo que varreria a corrupção no Brasil, já que teve essa construção de Brasília e assim houve muita exploração de mão de obra e também obras superfaturadas. Então, Jânio Quadros usava isso em seus discursos justamente para fazer com que a maior parte das pessoas acreditasse na sua proposta, na sua plataforma política. Então, ele prometeu varrer a corrupção do Brasil. Bom, em 1961, Jânio Quadros chegou à presidência. Seu vice foi João Goulart, o mesmo João Goulart que foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, que fez o aumento de 100% do salário, e depois ele foi tirado do cargo. Depois, João Goulart foi vice de Juscelino Kubitschek e agora ele foi vice de Jânio Quadros. Então, ambos venceram as eleições e assim Jânio Quadros ele foi também o presidente típico populista. Ele comia pão com mortadela, fingia que estava desmaiando nos seus comícios, ou seja, nos seus discursos políticos, justamente buscando atingir, assim, os trabalhadores, a massa da sociedade, sempre com a sua campanha de varrer a corrupção. Bom, dentro desse contexto, uma observação também é muito importante. De 1946 a 64, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, e não só nesse período. A Guerra Fria foi de 1945 até 1991, teve todo esse período então. Existiam os países que apoiavam assim, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, os países que tinham essas relações econômicas, políticas com os Estados Unidos, e os países que tinham as relações econômicas com a União Soviética, o bloco comunista. Então, com o Juscelino Kubitschek, o país se aliou, assim, logicamente, aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Porém, as coisas mudaram no governo Jânio Quadros. Ele teve uma aproximação grande da China, que era comunista, teve relações econômicas e políticas com Cuba, como também com a própria União Soviética. Bom, isso fez com que alguns grupos da sociedade, como militares, burgueses, olhassem de uma forma estranha para Jânio Quadros, já que ele teve essa proximidade, já que ele se aproximou desses países comunistas. Então, além disso, Jânio Quadros ele criticava bastante o governo dos Estados Unidos. Então, ele se arriscou ao fazer isso, se arriscou a ter essa aproximação com esses países comunistas. Como também o Brasil reconheceu assim a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, onde revolucionários lutaram, Fidel Castro, Che Guevara, e assim tiraram a influência americana de Cuba. E eles seguiram com um governo inicialmente nacionalista, depois que o governo cubano se aliou ao governo comunista, à União Soviética. A revolução foi em 1959 e eles fizeram isso, os revolucionários cubanos fizeram isso em 1961. Então, o Brasil reconheceu assim a Revolução Cubana. Com isso, logicamente, Jânio Quadros arrumou grandes problemas com grupos militares da sociedade, com burgueses e até mesmo com trabalhadores. Os trabalhadores também. Lembrando, ele era populista, porém os próprios trabalhadores passaram a questioná-lo. Então, ele fazia todos esses discursos buscando atingir a massa, trazendo assim medidas que alcançassem a maior parte da população, porém essa população também se revoltou contra ele. Bom, algumas medidas, algumas ações que Jânio Quadros tomou na presidência.
As políticas de austeridade, com redução dos gastos públicos, buscando enxugar o Estado brasileiro, congelamento dos salários e restrição de créditos. Bom, os trabalhadores não gostaram disso. Você congelar os salários, ou seja, não vai ter aumento. Restrição de créditos. Os burgueses, os grandes empresários não gostaram disso, porque os créditos serão restritos. Medidas para controlar a inflação e acabar com a recessão, essa grande crise econômica que o país estava vivendo, mas que não foram bem recebidas pela sociedade. Então, Jânio Quadros foi perdendo apoio. Ele se colocava acima assim, dos partidos políticos, fazendo uma ligação direta com as pessoas, mostrando assim que seria a pessoa certa para o momento exato que o Brasil estava vivenciando. Porém, ele começou a desagradar as pessoas da sociedade, os grupos da sociedade. Outra medida, outra ação que Jânio Quadros tomou, a criação de leis que acabavam com as rinhas de galo, ou seja, as brigas de galo, corridas de cavalos e uso de biquínis em desfiles. Além disso, ele tomou a medida de acabar também assim com a utilização de lança-perfume nos bailes de carnaval, etc. São medidas esquisitas. Então, medidas esquisitas essas que eram tão esquisitas como Jânio Quadros assim o foi. Então, ele tomou essas medidas também. Outra medida, a criação de órgãos reguladores e de controle para veiculação de ações em cinemas, teatros e casas noturnas. Então, teve esse patrulhamento em relação às obras de arte de uma forma geral. Cinema, teatro e também entretenimento em casas noturnas. Medidas que não geraram assim o gosto da população, muito pelo contrário, medidas que geraram o desgosto da população. Aí temos aqui a foto com Jânio Quadros segurando a vassoura. Varre, varre, vassourinha. Era uma música, assim, o jingle, né? Foi o jingle da campanha à presidência do Brasil de Jânio Quadros. Varre, varre, vassourinha, varre a roubalheira. O povo já está cansado de viver dessa maneira. Então, ele prometia varrer a corrupção e fazer com que o país saísse da situação de crise econômica, de inflação e de recessão. Bom, como eu chamei a atenção, Jânio Quadros criticava bastante os Estados Unidos. Ele apoiou, assim, a Revolução Cubana, que inicialmente foi nacionalista, depois se tornou comunista. E teve essa proximidade muito grande com Cuba, China e União Soviética. Então, teve um convite do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, para que Jânio Quadros fosse para os Estados Unidos. Porém, ele assim o recusou, não aceitou o convite, tanto é que ele, em compensação, ele visitou Cuba e declarou o apoio ao governo de Fidel Castro, que ainda estudaremos com mais detalhes em outra aula. O comunista, o líder comunista Fidel Castro, que tornou-se a partir de 1961, quando Cuba se aliou à União Soviética. Bom, com isso, esses grupos da sociedade, que grupos? Militares, burgueses, trabalhadores, começaram a associar, assim, o governo de Jânio Quadros com o governo comunista. E o Partido Comunista, na nossa história, já era perseguido desde a década de 20, desde a sua fundação. Dentro desse contexto da Guerra Fria, então, bem pior. A perseguição era bem pior. Porque ou você apoiava o bloco capitalista, e assim, o tio Sam, os Estados Unidos, eram os líderes, ou você apoiava o bloco comunista, onde a União Soviética era a líder. Então, teve toda uma pressão para cima de Jânio Quadros. Outra observação também, o seu vice, João Goulart, ele sempre esteve muito ligado com essa questão dos trabalhadores. E o Partido Comunista fazia muitas greves lá com os sindicatos, com o representante assim dos trabalhadores.
Então, João Goulart também era muito associado ao comunismo. Tanto é que, depois de muitas pressões que Jânio Quadros recebeu, ele começou assim a sentir os golpes que estavam sendo feitos nele, essas críticas que a sociedade estava fazendo. Porém, temos aqui outra foto. Jânio Quadros, ele homenageou Ernesto Che Guevara, um argentino que lutou justamente nessa Revolução Cubana, que era um comunista. Então ele homenageou Che Guevara aqui. Jânio Quadros condecorou, fez essa homenagem Che Guevara com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma forma de o governo brasileiro honrar personalidades estrangeiras que realizaram algum grande feito para o país. Que grande feito foi realizado assim por Che Guevara? Bom, na Revolução Cubana, depois que teve essa Revolução Cubana, existiam alguns sacerdotes católicos, padres, etc., que eram contra o governo de Fidel Castro. E eles emitiram, assim, essa opinião. Eles criticavam o governo. E eles foram condenados à morte. Porque o que aconteceu em Cuba? Uma ditadura foi estabelecida. Então, assim como aconteceu na União Soviética, na China, etc. Então, Jânio Quadros pediu para que Che Guevara, Ernesto Che Guevara, que foi esse guerrilheiro, que foi essa pessoa que combateu de forma armada para fazer a Revolução Cubana, que era médico também, argentino, enfim. Ele pediu para que Che Guevara soltasse os 20 sacerdotes presos por eles. Então, Che Guevara assim o fez. Com isso, ele recebeu essa homenagem de Jânio Quadros, recebeu essa condecoração. E isso foi a gota d'água para os militares e para os grupos conservadores que eram contra agora Jânio Quadros, porque eles já achavam que essas medidas, que tudo isso que foi feito era muito comunista, eram ideias tidas como comunistas, ou seja, homenagear uma pessoa que liderou assim uma revolução que posteriormente se tornou comunista, uma ditadura comunista, e também essa aproximação com a União Soviética, com a China e também com Cuba. Então, Jânio Quadros recebeu toda essa pressão e após 7 meses de governo, ele assim renunciou. Foi o presidente que ficou menos tempo na nossa história, apenas 7 meses. Bom, segundo alguns pesquisadores, alguns historiadores, esse objetivo de renunciar foi um caso pensado, já que Jânio Quadros buscava com isso fazer com que o Congresso e a população se movimentassem a seu favor, dizendo não renuncie, continue. Porém, o Congresso aceitou a sua renúncia e, pela nossa Constituição, conjunto de leis, quem deveria assumir era João Goulart. Como eu chamei a atenção para vocês, João Goulart era o vice dele, que estava muito relacionado assim com questões trabalhistas, com o movimento sindical, um representante profissional, sindicato ou os sindicatos. E ele fez uma viagem à China, João Goulart. China comunista. Então, os militares, os conservadores, não queriam deixar o vice assumir. Então teve toda uma questão, toda uma discussão chamada assim de campanha da legalidade, onde pessoas se posicionaram em favor de João Goulart. Segundo a Constituição, ele deveria assumir. Então, Brizola, no Sul, ele se posicionou nessa campanha da legalidade, Miguel Arraes. Então foram políticos, foram pessoas assim que contribuíram dizendo, bom, não, o vice precisa assumir, estamos em uma democracia, saímos de uma ditadura de 1945. E agora, nesse período, que foi de 1946 a 64, estamos vivendo a primeira experiência democrática do Brasil. Não, o vice vai assumir. E os militares, os conservadores, eles assim não queriam que o vice assumisse, porque estavam relacionando esse vice assim com o comunismo. Então,
Leonel Brizola e Miguel Arraes lutaram por isso e outras pessoas também. Bom, em 1961, João Goulart voltou, assumiu, porém teve uma discussão no Congresso entre os políticos e ele não assumiu como um chefe de governo. Ele assumiu no sistema parlamentarista. Como é isso? Bom, o presidente não teria o poder, o controle desse poder executivo, e sim o primeiro-ministro que teria esse controle total. Então, escolheram um primeiro-ministro, que foi assim Tancredo Neves, o mineiro, e os militares gostaram dessa escolha, era uma pessoa mais equilibrada, e o presidente ficou sem os poderes presidenciais, porque dentro desse contexto, João Goulart teve que se adaptar ao parlamentarismo. Ele tornou-se assim não um chefe de governo, e sim um chefe de Estado, não tendo inicialmente esses poderes totais que um presidente tem. Justamente porque esses setores militares, conservadores, estavam com medo, porque na visão deles, João Goulart faria com que o Brasil se tornasse um país comunista. Porém, isso é assunto para outra aula que veremos mais sobre esse governo de João Goulart. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.